Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo uma Bíblia aqui, Bíblia Sagrada, edição ecumênica de Basel, 1974. Ganhei essa Bíblia de um grande pioneiro de Brasília, Adalberto, 87 anos de idade, de muita experiência. E ele me deu esse tesouro aqui de informações e estou aqui passando para meus amigos. Beleza? Nós estamos vendo aqui o que o catolicismo, ortodoxa, igreja ortodoxa, judaica e protestante fala. São professores, né, que falam sobre os livros da Bíblia. E nós estamos vendo o livro de Mateus. Nós já fizemos a visão católica, ortodoxa e judaica. Hoje nós vamos ver a visão protestante, beleza? Sobre o Evangelho de Mateus. O plano do Evangelho de Mateus está caracterizado por 5 grandes coleções de ensinamentos do Senhor, chamados impropriamente discursos, por várias razões, entre as quais a comparação com os outros evangelhos. Estamos praticamente certos de que nenhuma dos cinco coleções seja um discurso pronunciado numa única ocasião. Trata-se melhor de pequenas antologias. A primeira é o Sermão da Montanha. A segunda contém nas instruções aos 12 discípulos em vista da predição missionária. A terceira é uma antologia de parábolas sobre o tema, o reino dos céus. A quarta contém instruções sobre a vida e a disciplina da comunidade cristã. E a quinta recolhe ensinamentos e exortações sobre os acontecimentos finais. E esta seguida por parábolas relativas à volta do Senhor e ao juízo. Entre estas sessões didáticas, interpõe-se a parte principalmente narrativas. O relato da paixão de Jesus, que ocupa o capítulo 26 ao 27, é paralelo ao de Marcos, com a edição de alguns episódios. A morte de Judas, a ação de Pilatos, que se lava as mãos, a colocação dos guardas no sepulcro, o relato da ressurreição, culmina com a aparição de Jesus aos discípulos da Galileia e com a ordem da missão de todos os povos. Uma característica de Mateus é a preocupação de pôr luz à relação entre os acontecimentos da vida de Jesus e as profecias do Antigo Testamento. Por 12 vezes o episódio da vida de Jesus são apresentadas como cumprimentos das profecias. Isso aqui, pessoal, isso aqui é algo que muitos pegam, né? Porque o livro de Mateus, eles pegam alguns acontecimentos da Bíblia hebraica, né? Da literatura judaica, e tenta encaixar ali na vida de Jesus. E tem alguns que não bate de certinho, né? Ou tá falando de uma outra pessoa, só que é interpretado como se fosse Jesus. Isso aí acaba deixando brecha para os críticos.
Frequentemente, com a fórmula para que se cumprisse o que falou o Senhor pelos profetas, é bem evidente que Mateus também o preocupava pela vida e pelos problemas da comunidade cristã. Os ensinamentos que este transmite refere-se frequentemente aos irmãos, à irmandade cristã. Esta preocupação eclesiástica e as da união com os ocupações eclesiásticas e as da união com o Antigo Testamento, que é um problema. É um problema porque os ensinamentos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, da literatura hebraica, é totalmente diferente do que Jesus ensinou. Fazem pensar que a igreja de Mateus se concebia a si mesmo como a verdadeira Israel. Contudo, os interesses de Mateus movem-se aos outros lados do ambiente judaico. Todos os povos devem ser feitos discípulos. E Jesus anuncia que virão muitos do Oriente e do Ocidente e que tomarão lugar com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Frequente polêmica com os fariseus, que culmina no capítulo 23, reflete a tentação entre o judaísmo e o cristianismo, nascente nos anos da queda de Jerusalém e imediatamente depois a fé em Cristo. O Messias prometido pelo Antigo Testamento não é incompatível com uma avaliação positiva da lei. O primeiro evangelho se nos apresenta como uma obra anônima. Interessante aqui, né? A visão protestante fala que o primeiro evangelho se nos apresenta como uma obra anônima e o título é uma edição posterior ao primeiro atribuído a Mateus e Papias, aproximadamente na metade do século II. Contudo, ele se fala de uma obra escrita em hebraico, que não pode ser nosso Evangelho de Mateus, assim como nós tem chegado. Então, aqui interessante, ele fala que essa obra é uma obra anônima, não tem como afirmar que realmente foi o Mateus, um dos apóstolos, que escreveu, e ele cita aqui, esse professor também, uma obra em hebraico, né, escrito, e que não é essa mesma obra que está em grego, né? Então, interessante, existiu uma obra do Evangelho em hebraico que está desconhecido. Nós não temos informações sobre essa obra até esse momento, desse Evangelho, na verdade. De fato, a língua grega no qual está escrito em sua língua original, o grego são as suas fontes. Além disso, o autor não diz e nem deixa pensar que seja um apóstolo ou uma testemunha ocular. Interessante, entendeu? Então o autor não deixa, né, não demonstra que ele é o autor e quem é o autor e se ele faz parte de uma das testemunhas oculares que esteve com Jesus. E mais provável que tenha sido um catequista inspirado da Síria ou da Fenícia, né? Então, essas informações que nós temos aqui do Evangelho de Mateus, de uma visão de um professor protestante. Beleza? Então, isso aqui é importante, pessoal, a gente saber dessas informações, porque vai que alguém, você está ouvindo uma mensagem ou alguém conversando com você, alguém fala alguma coisa, você, opa, já ouvi isso aí, né? Então, você já tem umas informações para você. Porque a pessoa afirmar, não, foi fulano de tal que escreveu, calma aí. Como é que você, qual é a base que tu vai falar sobre isso? Não, fulano de tal falou. Pois é, a tradição atribuiu ao apóstolo Mateus. Só que não tem como afirmar. Então nós temos que ter o pé no chão, né, e buscar, né, conhecimento, que isso é algo importantíssimo para a nossa vida.
beleza? Fique na paz, que o Eterno nos abençoe. Um abraço do irmão Alex.